Ok, tá, Renato? Pode iniciar. Pode ficar à vontade de iniciar. Boa noite, meus amigos. Que Jesus abençoe a nossa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 49, né, que é a volta do André Luiz à casa. Então, é um capítulo de muita emoção para nós, porque nós aguardamos esse momento. Eu acho que desde quando o livro começa, a gente aguarda esse momento, e esse momento chegou. E é um momento de grandes emoções, né? Nós vimos algumas na semana passada e hoje nós continuamos. Então, só para recapitular, nós na semana passada, né, nós estávamos vendo, assistindo os choques, as sucessões de choques que o André estava tomando, né? Porque ele chegou em casa, nada como dantes. E ele se coloca para gente no decorrer das horas, dos movimentos, né? Que ele está decepcionado, que ele está abalado, ele fica abatido. E, e ele percebe todos aqueles cuidados de Zélia com outro homem, que ali naquele momento ele considera como se fosse um usurpador, né, da casa dele, um saqueador. E ele vê Zélia com todo aquele desvelo que anteriormente era dele, e ele não consegue processar isso na cabeça dele de forma equilibrada, né? Porque ele ainda se comporta como um homem no mundo, um homem do mundo, né? E ele ainda muito apegado, ele é muito ciumento. Então, nós paramos assim, né, no meio de todas essas informações. Então, continuando, nós paramos no capítulo em que a Zélia vai instruir, no parágrafo, aliás, que a Zélia vai instruir uma enfermeira para ficar cuidando do doutor Ernesto enquanto ela vai para a sala conversar com as filhas. Então, assim, ó, é, Zélia instrui uma velha enfermeira e vai conversar com as filhas, mais tranquilamente. E uma das filhas diz assim: Vim vê-los, mamãe, não só para colher notícias do doutor Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. E ela mal termina de falar isso e lágrimas abundantes, né, se derramam. Então, aqui tem uma coisa para a gente observar, olha só. Não sei por que penso tanto nele. Não sei por que penso tanto nele. Isso mostra para gente uma falta de preparo para a vida espiritual. Isso mostra para gente como é a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos adultos, né? Dos responsáveis pela família, de orientar as crianças, né? De oferecer Jesus para as crianças. Jesus é alimento, Jesus é vida, né? É oferecer entendimento, oferecer conhecimento, apresentar o Cristo, apresentar para nós que a vida espiritual ela é uma continuidade da vida física, porque, gente, a gente tem que lembrar que se for, não, a gente sabe que isso não acontece sempre assim, mas se for seguir a ordem natural das coisas, os pais vão antes que os filhos. Pode acontecer que às vezes os pais partam e deixam os seus filhos em idade muito pequena, em idade adolescente, até em idade adulta já, e é um momento de muita dificuldade para esses filhos, porque os filhos
sem essa orientação espiritual, eles sentem que eles perderam. E não que é uma separação momentânea, que aquele amor que existia ali dentro da casa dele, ele não deixou de existir. Ele só não pode estar ali mais como esteve até então. Isso é praticar amor. Quando você vira, ensina para uma criança que a vida não termina com a morte, que ela não precisa se sentir órfã, porque aquele amor dela, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, seja lá quem for, daquele grupo que é tão importante para ela, não deixou de existir. Não é mais possível estar ali com ele, mas não deixou de existir. Gente, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença, porque isso é alentador e é a verdade que impera. Então, assim, nós espíritas, ou mesmo aqueles que estudam o espiritismo, mas são ecumênicos na vida, é importante a gente entender que tratar da vida espiritual é tão necessária, é tão importante como tratar da nossa vida de relação, né, no dia a dia. É importante, porque senão fica sem conexão o porquê que a gente ora, o porquê que a gente pede, o porquê que a gente agradece. Fica uma coisa superficial. Então, essa filha aqui, nós vamos ver mais à frente que ela é a filha que tem mais conexão espiritual com André Luiz. E tanto é que ela está buscando um caminho dentro da vida espiritual de entendimento, né? De descoberta. Então a gente vai ver isso mais à frente. Então, só que nesse momento ela não compreende por que essa saudade. Tá parecendo uma coisa assim solta, fortuita, e não é. Não é. Zélia, com imensa surpresa para mim, aí vem outro choque para o coitado do André. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Então, é interessante a gente perceber que ela fala com a filha de forma autoritária. Ela não fala com a filha o que ela vai falar de forma carinhosa, acolhedora. Ela fala autoritariamente, dando uma ordem. Ora, essa era só o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nessa casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Então, aqui para a gente já tem coisa para caramba para a gente comentar, né? Primeiro, que fica mais claro, mais evidente para nós, por que que a espiritualidade poupou o André durante tanto tempo para esse retorno. Porque tudo estava ao contrário do equilíbrio que ele precisava, né? A vida segue, a espiritualidade sabe que as pessoas, que os grupos familiares são diferentes, até aí tudo bem. Mas para um espírito que está na pátria espiritual, sob os cuidados deles, e eles sabem que essa referência de afeto não é uma mão dupla, eles optam, como optaram no caso do André, adiar o máximo possível, até que o André criasse ali uma casquinha, né? Uma carapaçazinha para ele poder suportar essas bordoadas. Então, olha só, primeiro que a Zélia, ela sim, ela surpreende o André e ela surpreende a gente, né? Porque olha só, não sabe que isso desgosta Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recorda que ao passado morto.
Guardem bem essa palavra, ao passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e vocês não me podem ajudar? Vocês lembram lá no início, quando o André chega e vê a palmeira lá que ele e Zélia plantaram, né, no início do casamento? E eu falei assim, se Zélia pudesse, ela teria arrancado até essa palmeira. Então, Zélia, Zélia, ela é uma caixinha de surpresa para gente, porque ela cria duas situações aqui muito complicadas e controversas que não precisariam existir. Por quê? Primeiro, é a primeira situação é o casamento dela com Ernesto. Ela tinha o direito de recomeçar a vida dela, tinha o direito, né? E ok. Só que a relação dela com o doutor Ernesto é uma coisa, a relação dos filhos com o André é outra coisa. Ela não podia colocar isso no mesmo balaio. Ah, mas o Ernesto também é um homem, ele se mostra ter características parecidas com o André, nos termos no campo do apego, né? Ciumento, apegado. Então, assim, a mulher que casou com ele pertence a ele, não pode ter um passado. Os filhos que ela tem pertencem a ele, não pode ter outro pai. Então, eles misturaram, fizeram uma miscelânea de sentimentos, desconsiderando a relação desses filhos já existentes com o pai ausente por conta da morte. E a relação desses pais, desse pai desencarnado, de ser lembrado e de ser cultuado no campo das emoções por esses filhos que ficaram. A, a, a Zélia, ela tinha muito mais, claro, muito mais tempo de relacionamento, de entrosamento com o André do que os filhos. Mas os filhos se lembravam dele. E mesmo que fossem pequenininhos, e na infância é muito difícil para os filhos guardar, né, na memória algumas pessoas, algumas situações, ele era o pai deles. Então, se essa memória afetiva, real, tivesse sido alimentada com as melhores características possíveis, poderia ter gerado muito mais equilíbrio para esses filhos, para esses espíritos, do que, na verdade, está posto agora. E aí, o que dá assim, um certo choque, né, quando a gente pensa, porque o André está em choque absoluto. Quando a gente pensa no comportamento da Zélia, quando a gente olha assim por cima, fica parecendo que a Zélia é muito materialista, né? Ela corta e apara. Claro que cada um, gente, é que vai saber as dores e as delícias da própria vida. Então, não é um julgamento da Zélia. Mas o que que Zélia está dizendo ali e o André tá captando? Zélia está dizendo para o André aquela frase antiga, conhecida nossa, rei morto, rei posto. André morreu, o passado morto. Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Quem é? Quem é que está nesse passado? É o André. Quem que morreu? O André. Então, André acabou. Acabou a conversa. Não existe mais André. André foi, a vida seguiu, foi substituída. Então, a Zélia se mostra muito prática, mas isso fere profundamente o coração do André. Profundamente. Porque mesmo que ele, ainda com envolvido, né, naqueles sentires egoísticos, apegados, a referência que ele tem de família, de núcleo, era isso aqui. Então, para ele, é um choque absoluto. Se alguém quiser dizer alguma coisa, tá, gente? Fica à vontade. E aí, a filha mais jovem intervém acrescentando. Não bastava a conversa já estar assim ácida demais saindo da boca da Zélia,
a filha mais nova, que agora já é uma mocinha, né? Uma moça em idade de casar, ela vem acrescentar a parte dela. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola, onde já se viu tal disparate, essa história dos mortos voltarem é o cúmulo do absurdo. E aí a gente vai ver que aqui tem uma falta imensa de espiritualidade, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, sobre a filha mais velha, né? As saudades que ela sentia do pai e colocava na conta do fortuito. E a ignorância, porque ela está fazendo um pré-julgamento, um maldito espiritismo, que ela nem conhece, ela já rotulou como algo maldito, ruim, né? E a falta de espiritualidade dela própria. Então, é algo muito triste da gente ver, né? Fica parecendo que é uma família que está vivendo um processo de decadência espiritual. Não, eu não acho que seja necessariamente isso, mas no decorrer dos anos, né, se isso não for buscado por cada um deles, é uma decadência espiritual muito grande, sim. Não porque todos devem seguir o espiritismo, não. Segue aquele caminho que melhor contribui para que eles sejam felizes, para que eles melhorem como seres humanos. A melhor religião é aquela religião que te faz uma pessoa melhor. Ponto. Né? Mas até então, a liga daquela família tá assim, é um misto de ignorância e falta de espiritualidade, né? Julgamentos muito abruptos, sem senso de conhecimento, de avaliação. Para fazer uma avaliação, você tem que conhecer minimamente, né? Para você poder fazer um julgamento diante dos critérios que você colocou para conhecer aquilo ali. A outra, a outra embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então, é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimentos? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Outro choque para o André, porque até então ele não sabia do filho varão. Agora o filho varão está pelo mundo fazendo loucuras, né? E aqui a gente vai observar, gente, uma coisa muito importante assim que eu achei muito preciosa da gente poder comentar. Ô, Rosa, só um minutinho que eu já te dou a palavra, senão eu esqueço aqui. É, uma coisa que eu achei assim, muito importante para nós comentarmos a respeito dessas filhas, né? E de Zélia, porque fica claro para a gente que essa família, eles caminham dentro daquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, você se lembra? É lá no capítulo 14, que vai falar da parentela espiritual e da parentela consanguínea. Porque o fato de Zélia se colocar assim, a gente pode dizer, olha, Zélia é uma mulher muito prática, né? Diante das necessidades, ela se colocou da melhor forma que ela podia para restabelecer a ordem que ela precisava para a vida dela. Ok? Ok. Tem alguma coisa de errado com isso? Absolutamente nada. Ela cria um problema tirando dos filhos
a parte que cabe a eles de relação com esse pai, mesmo que ausente por conta da morte, mas ainda pai, ela faz uma mistura que complica a vida deles, né, de todos eles, incluindo a dela, que não pode fazer referência ao ex-marido, teve que mudar até o reboco das paredes por causa dele. E lá, na parentela espiritual, vai contar para gente que os laços familiares que se formam apenas através do sangue, os laços materiais, gera esse comportamento aqui, ó, ou algo parecido para mais ou para menos. Mas por quê? Da feita que a pessoa, que não existe elo, aquele elo espiritual, se não existe ele, gente, a hora que a pessoa desencarnar, acabou a memória dela, acabou. Então, nesse grupo familiar aqui, nós vamos perceber que o único espírito aqui que tem uma ligação espiritual com o André, que destoa das outras, é a filha mais velha, porque ela sente a falta de André. Então, a emoção do André ao chegar naquela casa, naquele dia de manhã, era a vibração ambiente. A gente sabe que a vibração, ela, né? Ela caminha como se fosse uma onda. E ela já conectada mentalmente com o André, ela já sentia a presença dele, apesar dela não poder nominar isso. Ao passo que as demais não têm essa conexão, porque a conexão ela existe enquanto o espírito está na carne. É a conexão consanguínea. Enquanto está encarnado, gosta-se. Desencarnou, chora, passa um tempo, esquece. São os laços do sangue, que não tem a ver com os laços do espírito. Pois não, Rosa? Uma coisa que eu queria, duas coisinhas que eu queria falar sobre, a gente voltando um pouquinho aqui, mas que está dentro disso que você está falando aí, quando a filha fala que não sabe por que pensa tanto no pai, e aí a gente nos dá a entender assim, né, que a pessoa, ela está morta, não tem que pensar nela mais, né? Já morreu, já passou, já acabou, né? E tanto é que a Zélia também vai colocando isso, né? Que o passado é morto, que o André está morto, quer dizer, aquela pessoa deixou de existir aqui, nesse plano, acabou. Isso tem me chamado a atenção aqui. E lembrar também que o André, ele não foi muito afeito a procurar conhecimento na área espiritual também, né, Renato? Ele chegou lá muito despreparado. Então, quer dizer, a família não está nos mostrando nada diferente do que ele também era, né? Então, era isso que eu queria apontar, só isso. Obrigada. Obrigada, Rosa. Exatamente isso. Então, quando eu falei assim, a responsabilidade da família em trazer para dentro de casa, né, para as crianças, para os jovens, essa aproximação com Jesus, com o espiritual, com os benfeitores espirituais, isso tudo é a responsabilidade do conjunto. É a responsabilidade dos pais, como você lembrou bem, e que ficou muito claro para a gente lá nos estudos lá atrás, não era um interesse de André. Né? Ele ia à igreja por ir, por convenção. Possivelmente, não fala, mas possivelmente Zélia também poderia ser assim. Ou a, a, a fé dela é uma fé limitante, né? Dentro de certas observações que a religião dela poderia professar. Então, assim, mais em termos de busca real, profunda, a gente vê que não tem, né? E é uma pena, porque aí vai desenrolando esse novelo enorme de dores, de sofrimento.
aonde as pessoas se sentem sem, sem amparo, sem sustento espiritual, né? E aí, mais alguma coisa, gente? Posso continuar, né? Não, aí ela fala, né, que não está traduzindo convicções religiosas. E aí Zélia diz assim: ora, ora, nervosa e enfadada, né? Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. É muito comum a gente fazer isso na vida da gente, então a gente tem que prestar atenção. Quando as coisas dão erradas, a gente não pensa que nós contribuímos para aquela realidade que está se apresentando. A gente não pensa que isso faz parte do nosso momento de semeadura. O que, que a gente faz? Cada qual tem a sorte que Deus dá. Então, a gente coloca a responsabilidade da situação nas mãos de Deus. Então, se está ruim, é porque Deus quis que fosse assim. Ele tem as razões dele, são insondáveis. Né? A gente tem a capacidade de dissimular as coisas nesse ponto. Por quê? Porque é mais fácil colocar responsabilidade em Deus do que a gente dizer que aquilo está acontecendo por causa da minha falta de presteza para conduzir a vida de forma mais equilibrada. Pois não, Rosa? Ah, Renata, eu, diante da sua fala, eu precisava de colocar isso aqui. Quando você está dizendo isso aí, estava assistindo uma palestra de Haroldo, e ele fala uma coisa que me deixou bastante assim, mexida, né? Porque a gente, e fácil da gente entender e de lembrar. Ele fala que a semeadura ela é livre, né? Eu vou semeando, que ninguém reclama na hora que está semeando. Ninguém reclama. Está todo mundo feliz, estou semeando, e que Deus te deixe semear o que você quiser. Você semeia o que quiser. Mas, se a pessoa está reclamando, pode saber que ela está colhendo. Haroldo falando com aquele jeito dele. Ela está colhendo. Porque colher, ninguém quer. Ninguém quer. A responsabilidade não foi dele que semeou. Aí se pergunta, meu filho, você está semeando pimenta. Você está semeando tanta pimenta. O que, que você vai fazer quando você colher esse tanto de pimenta? Não, não vou colher, não. Eu só estou semeando. Então, quer dizer, a gente só vai semeando, semeando, aí fala, vai colher e vai comer essa pimenta toda. Então, é isso aí, caiu direitinho nisso que você está falando, né? Ah, é a vontade de Deus, né? É isso. É a vontade de Deus. Eu não tive responsabilidade nenhuma. Tudo isso que está acontecendo, se abatendo sobre minha vida, é uma escolha de Deus. Então, a gente pode pensar que Deus é extremamente masoquista, cruel, né? Porque enquanto ele projeta coisas totalmente libertadoras e magníficas para outros, para mim, ele projeta provas difíceis de passar, convivências difíceis de levar a termo, mas tudo é responsabilidade dele. Fica fácil demais, né, gente? Fica fácil demais. E enquanto a gente não tomar para nós as responsabilidades da nossa vida que nos cabe, a gente vai continuar fazendo uma semeadura infeliz. Como que eu continuo fazendo uma semeadura infeliz? Me comportando como se eu fosse uma vítima e direcionando para fora, para os outros,
toda e qualquer responsabilidade que diz respeito a mim. Então, eu estou sendo omissa, eu estou sendo irresponsável. E por escolha, estou sendo cega. Por escolha. Não tem como, não tem como essa colheita ser feliz, né? Claro que ela vai esperar o momento, né? Deus é tão magnífico que ele vai esperar o momento que eu vou ter condições para poder recapitular, né? Saudar, ir lá e recolher a semeadura que eu fiz, porque ninguém vai trabalhar nesse campo, gente. Esse campo vai ficar me esperando. Então, só um minutinho aqui. Não se esqueça de que André está morto, ponto. Né? Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Ela é prática, gente. Ela é prática. Olha, a gente não chora pelo leite derramado. Só que ela coloca isso de uma forma que fere aquelas pessoas. E fere o desencarnado que está ali, né? Que é o André. Enfim, são as colheitas, né? São as colheitas. Aproximei-me da filha chorosa, isso é André contando, e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, de que ela não registrou auditivamente, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores. Ela recebe, né, através daquele intercâmbio, daquela permuta espiritual, porque nós somos espíritos. Não adianta, gente, a gente falar assim, olha, eu tenho zero mediunidade, eu sou uma porta, eu sou uma pedra, eu sou uma parede. Não adianta a gente dizer assim, porque nós já sabemos que isso não é verdade. Todos nós somos médiuns em grau maior ou menor de sensibilidade. Kardec já contou isso para a gente um punhado de vezes. Existem os médiuns que têm capacidades, né, mediúnicas mais ostensivas. Alguém vai ver, alguém vai ouvir, alguém vai, enfim, vai escrever. Outros, não. Mas isso não tira de todos a capacidade mediúnica, aquela anteninha que todos nós nascemos com ela, porque ela está inserida no corpo material, ela está inserida no corpo físico, né? Essa anteninha, gente, ela existe. E aí a gente tem que ser observativo. Por quê? Porque se não fosse assim, não faria sentido a gente orar. Porque a gente ora a Deus, a gente ora para Jesus, conversa com Jesus, a gente conversa com Maria Santíssima, a gente conversa com o doutor Bezerra, a gente conversa com o anjo da guarda, a gente conversa com Santo Antônio, a gente elege ou o Criador ou espíritos criados por ele para vir em nosso socorro. Então, se eu faço isso, eu compreendo que existe algo que eu não posso, que mesmo que eu não possa ver, que eu não posso ouvir, que eu não posso tocar, existe algo com o qual eu me conecto. Independente de eu perceber essa força agindo, independente de nós percebermos o amparo, a proteção que existe em torno desse grupo de estudo aqui, ó, nesse momento que nós estamos estudando, e a gente não pode ser tolo ao ponto de achar que isso não acontece, existe uma proteção espiritual para nós, para a gente poder participar disso. Por quê, gente? Porque o conhecimento liberta. Jesus já cantou essa bola para a gente há muito tempo, conhecimento liberta. Então, todas as vezes que a gente está buscando algo
algo que traz para a gente conhecimento e que pode nos libertar da condição ainda para trás que a gente se mantenha, isso é positivo para nós. E isso pode sim vir a sofrer alguma interferência. Então, nós temos o amparo. Só que a maioria de nós, como a filha de André, não registra isso, né? Através dos sentidos da matéria. Não registra. É um registro subjetivo, como ele mesmo diz, né? Porque não se trata de ver e ouvir, se trata de receber, de ficar registrado. Quantas vezes depois de um momento assim difícil para nós, seja lá ele qual for, que a gente derrama aquelas lágrimas que chega a queimar o rosto quando elas descem, sabe? Tamanha dor que elas estão expressando, que elas estão demonstrando, e que nesse momento a gente abre o coração, conversa com Jesus, conversa com o anjo da guarda, conversa com a divindade, a gente se sente acalentado, acalentado. Ué, mas não veio aqui ninguém para me acalentar, porque é subjetivo. No caso de quem não tem os olhos físicos de ver, mas tem essa percepção, já acolhe isso, é muito mais fácil. Como assim, Renata? Eu acolho a percepção mesmo sem ver. Gente, é a fé. É a certeza de que eu estou recebendo, mesmo quando eu não estou vendo. No caso da filha, ela não tem nenhuma dessas percepções, mas existe um registro, algo nela que fica registrado, porque ela tem uma conexão com o André. E ela está buscando, buscando um caminho de entendimento para o espírito, né? Ela está envolvida no espiritismo, né? Ela está começando a conhecer. Então, ela está se entrosando em um grupo que exalta a espiritualidade. Então, bora. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o movimento pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar. Ele finalmente entendeu por que foi tão adiado. Porque era uma sucessão de golpes que, se ele não fosse preparado, ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir. Então, angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Minha casa foi saqueada, levar tudo, até os sentimentos que existiam por mim não existe mais, tudo foi levado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor, que aí a gente lembra novamente, porque é algo que faz diferença para acalentar o nosso coração, tá, gente? As parentelas. Lembrem, existem as parentelas consanguíneas, que é só a ligação da matéria. São espíritos que não têm conexão de sentimento entre si. E existem as parentelas espirituais, são os espíritos que já têm entrosamento espiritual, já tem um elan entre eles. Então, às vezes, eles podem nascer em casas separadas. Eles vão se encontrar e vai ser mais irmãos do que aqueles irmãos que nasceram da mesma barriga. Nem os longos anos, olha só para vocês verem como que ele descreve a dor que ele está sentindo.
nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. E a gente lembra que ele sofreu pra caramba nos primeiros dias, aliás, no decorrer, né, de todos os anos que ele ficou nas zonas umbralinas, né? Mas a gente imagina que os primeiros dias são os piores realmente, porque é o momento do choque absoluto, né? É um pesadelo que não acaba nunca. Vocês lembram que ele estava com fome, que ele bebia água lá barrenta, ele fugia, andava, corria, tentando sair daquele ambiente. Era um desgaste emocional terrível, mas nem aquilo foi tão ruim quanto esse momento. Chegou a noite e voltou o dia. Então já tinha 24 horas que ele estava lá, né? E ele se encontrava na mesma posição de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado, porque ele jamais imaginaria que ele veria dentro da família que ele tanto amava, tanto tanta desconexão entre eles e com ele. À tardinha, à tardinha, lembra que Clarence falou que passaria lá todos os dias? Então já havia, né, passado 24 horas. À tardinha, Clarencio passou lá oferecendo a ele o cordial da sua palavra amiga e reta. E percebendo o abatimento de André, ele diz solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela oportunidade, pela ótima oportunidade desse testemunho. Não tenho diretrizes novas. Ele está dizendo para ele: eu não tenho o que acrescentar, não, André. Eu compreendo as suas dores, eu sei que está doendo demais, tá? Mas eu fico muito feliz por você estar passando por esse momento de testemunho. Gente, falar de amor, falar de fé, falar de crença em Deus e no Cristo, falar que a gente entende, compreende, percebe, aceita o amparo da espiritualidade. Quando nós estamos bem, a família está bem, o emprego está ok, o conforto está beleza, e o dinheirinho está seguro no banco, é muito fácil, tá? É muito fácil. Mas mesmo quando nós estamos fazendo isso, quando os momentos estão fáceis, são momentos muito valorosos para a gente, porque a gente fala o que nós falamos, o ouvido mais perto é o nosso, então a gente ouve o que a gente está falando. As pessoas que estão junto de nós ouvem o que nós estamos falando. Então a gente sabe que a gente não caminha sozinho, a gente não caminha isolado. Em todo lugar que a gente caminhar, a gente vai estar oferecendo para alguém a palavra que sustenta, a palavra que esclarece, a palavra que acalenta. Porque todo mundo que tem uma boa palavra ampara e é amparado. Só que esse é o momento da fala. Tudo muda quando chega o momento do testemunho. Porque no momento do testemunho, gente, o momento do testemunho ele é doloroso. No momento do testemunho, não há nada que amenize aquela dor. Porque é no momento do testemunho que a gente vai ter que viver a fé que a gente fala que tem. Lembra de tudo aquilo que a gente falou quando estava a família bem, a gente bem, o emprego bem, o dinheirinho bem, tudo bem? Quando estava tudo bem, a gente estava falando, no momento do testemunho, a gente vai ter que mostrar tudo aquilo que a gente falou. E aí, muitas vezes, a gente
Muitas vezes não. Diante dos testemunhos, nós estamos sozinhos. A gente pode ter muitas pessoas com a gente. Se você tiver de cama, você vai ter gente querendo saber de você, indo até você, buscando recursos para te ajudar e te fazendo companhia. Mas na cama só está você e a sua dor. O momento do testemunho é você com você. Muitas vezes a gente se sente só, mas é uma produção da mente, porque Deus não permite que nós fiquemos só, é da lei. Ele não permite. A gente sempre vai ter um amparo, a gente sempre vai ter gente encarnada, desencarnada, e se faltar os encarnados, os desencarnados não faltarão, nós sempre teremos alguém velando por nós e intercedendo por nós, sempre. Mas o testemunho não é deles, o testemunho é nosso. E isso fica claro quando ele diz assim, ó, não tenho diretrizes novas, não tenho nada a acrescentar. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Eu não posso dar opinião a respeito do que você tem a realizar, eu não posso. Apenas, e o que é muito legal, que fica muito claro, né, na sobriedade bondosa do Clarencio. Por quê? Porque o Clarencio é o professor na hora da prova. E aí eu sei que tem professores aí no grupo, e aí, se vocês falarem para mim que vocês davam resposta para os seus alunos, eu vou falar, Deus, tem alguma coisa de errado, porque lá na minha sala caiu o professor que não dava. Então, olha só, professor nenhum colabora com o aluno na hora da prova, porque é o momento de ver a quantas andam o conhecimento, porque senão não passa para frente, não pode, não tem substância, não tem corpo para aquilo, não tem estrutura para aquilo. O máximo que um professor muito legal, gente, muito bacana, na hora da prova, vai dizer é o seguinte: turma, vocês têm plena condição de realizar essa prova com, assim, ótimos resultados, porque vocês já conhecem a matéria, então fiquem tranquilos e bora lá. É o máximo que eles vão, é o máximo que os professores, muito gente boa, vai falar. Muito, sabe? Aqueles amigão mesmo. Porque no mais, o professor já avisa: olha, preparem-se, tal dia tem prova, vamos repassar a matéria. E no dia da prova, silêncio absoluto. Os alunos, os alunos terão que dar o seu testemunho. E é o que está acontecendo aqui. E aí ele diz assim, ó: apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre. Essa recomendação do Cristo opera sempre. Quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão, desculpa, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Então, assim, quando segue-se essa recomendação do Cristo, não tem como, não tem como dar errado. Mas é importante lembrar que o Clarencio ele está dando aquela ajuda que eu falei que o bom professor legal dá. Ele está dando aqui para o Clarencio através da relembrança desse ensino do Cristo. Ele está dando essa relembrança para ele. Está fazendo ele pensar sobre algo que ele já viu, que ele já conhece.
que ele já viu, que ele já conhece. E aí, André agradece, sensibilizado. E outra coisa que eu gostaria de dizer aqui. Essa relembrança do Clarencio para André, gente, não tem o poder de interferir no livre-arbítrio de André, tá? Porque se o André escolher outro caminho aqui, o caminho está escolhido. Se o André não abraçar a diretriz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, ele está falando assim, próximo é todo esse grupo que agora está fazendo o seu coração tremer de dor. São todos eles. São os próximos, mais próximos de você nesse momento. Mas se André decidir que não, é não, tá? Nada disso aqui retira do André o livre-arbítrio dele, não. Como não retira de nós. Agradeci, sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorri e despede-se. Então, olha só para você ver. Então, em face da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar, a avaliar. Ele começa a avaliar, né? Avaliar o alcance da recomendação evangélica que Clarencio acaba de trazer para ele, avivar na memória dele e refletir com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu, o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Ele está avaliando, né? Está refletindo, está ponderando a situação. Se fosse ele teria ficado sozinho? Absolutamente. Não. Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo consórcio? Claro, gente. Em termos de autopreservação, nós usamos de 1000 ardios, de 1000. E o pobre enfermo? Aí ele está se referindo ao doutor Ernesto. Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Ele está pensando com a razão, com a lógica, com os sentimentos cristãos. Ele está envolvido num momento que é um momento assim crucial, é um divisor de águas para ele. Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Olha que legal. Até então, egoísta, possessivo, dono, né, da razão, altivo, comportando-se como um homem da terra se comporta. Só que nesse momento dá um start, né? Não posso mais proceder como homem da terra, como homem da terra.
como homem da terra. Porque ele é um homem da terra. Ele é um espírito da terra. Mas estar na condição de espírito na terra é diferente de se comportar como um espírito encarnado na terra. Porque ninguém precisa alimentar os mesmos desejos, os mesmos desequilíbrios, as mesmas coisas, fazer girar a roda de Sansara da mesma forma que já fez milhares de outras vezes. Esse é o momento da abertura, né, das claridades mentais. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à humanidade universal. Isso aqui é muito bom da gente pensar, da gente refletir sobre isso aqui, porque ele começa falando assim que a família dele não era constituída daquelas 4 pessoas. Não era. E aí a gente tem que lembrar por que que Deus coloca a gente dentro de um núcleo familiar aqui na Terra. Às vezes são 3 pessoas, às vezes são 4, às vezes são 6, às vezes são 10, enfim. Porque a gente precisa aprender, gente, a amar em relação. Relação é relacionamento mesmo. Se relacionar para amar aquele grupo. Porque se a gente virar e pensar assim, mas eu não consigo amar o mundo inteiro como eu amo meu filho, meu marido, a minha filha, meu neto. Eu não consigo amar todo mundo assim. Não precisa, não precisa. Deus colocou dentro da sua família, com aquelas pessoas que estão dentro da sua família, é para você aprender a amar eles. Quando você aprender a amá-los de forma verdadeira, com entrega absoluta, os muros da sua casa, da minha casa, da nossa casa, caem sozinhos. Aí pode começar a exteriorizar-se com os outros. Então eu vou olhar qualquer pessoa na rua e ver como meu irmão, meu irmão, meu irmão, como meu filho que eu tanto amo, como minha filha, como meu marido, como minha esposa. Eu vou transcender os muros. Mas isso é para quando a gente der conta, aprender, né? Aqui ele está começando a entender que a família dele não é aquelas 4 pessoas, não. Tem muito mais pessoas. Tem pessoas lá nas câmeras de retificação que necessitam de ajuda, de socorro, de amparo, e ele deseja fazer isso. Mas não são apenas elas, né? Existe a comunidade universal. E quando fala em comunidade universal, gente, ele já transcendeu. Ele não está falando da Terra apenas. Ele está falando de muito mais. Porque mesmo que ele ainda não conheça, que ele vai conhecer, né, nos outros livros e vai apresentar para nós, a comunidade universal, ela, se tem fim, é só Deus que sabe, porque ninguém mais. Né? Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Então, bendita dor, né? Bendita dor. A gente não gosta de sentir dor. Muita gente acha que quando a gente fala bendita dor, a gente está fazendo apologia ao sofrimento. Que sofrer é bom. Não, sofrer não é bom, não, gente. Quando está doendo mesmo. Quando um ente querido desencarna, dói, dói mesmo. Quando situações que a gente não tem controle
vêm sobre nós são desafiadoras e dolorosas mesmo, mas elas não representam o fim. Elas representam o benéfico da transformação. A gente não tem como dimensionar as bênçãos que nos acertará no caminho através daquelas situações que a gente acha que são insustentáveis, né? E aí eu separei aqui uma mensagem do Dr. Bezerra, que está no livro Caridade. Ele diz assim: continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo, e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Pessoal, era isso aqui que eu tinha para hoje, tá? Muito obrigada e até a próxima semana. Renata, muito obrigada. Nós é que agradecemos, tá? Esse estudo da semana passada foi assim maravilhoso, foi inebriante mesmo. Nós, eu acredito que todo mundo gostou muito. Só temos a agradecer.